Livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é chamado profeta messiânico. O profeta Jeremias é o profeta que falou muito de Deus como Pai. E o profeta Ezequiel fala muito do Deus Espírito Santo de Deus. Trata bastante esse tema. E o profeta Isaías, ele trata muito sobre a obra do Messias. Mas nessa passagem ele vai falar sobre o poder do Espírito Santo na vida do Messias, na vida de Jesus Cristo. Então, todos acharam? Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Vamos orar. Pai amado, estamos diante da Tua palavra e nesse momento tão especial eu quero entregar a minha vida, a Tua igreja nas Tuas mãos e quero Te pedir, Senhor, que a Tua palavra que um dia foi revelada pelo poder do Teu Espírito aos profetas, aos apóstolos, aos discípulos, aos escribas, aos sacerdotes, aqueles que Tu que revelastes elas para que eles pudessem escrevê-las, registrá-las. Agora, Senhor, crendo nessa Tua revelação bendita, eu peço pelo poder do Teu Espírito que Tu possas iluminar a Tua palavra aos nossos corações. Que Tu possas nessa noite, meu Pai, ministrar com poder, ministrar com graça, ministrar com unção, ministrar com liberdade curadora sobre as nossas vidas. Tu és aquele, Senhor, que nos cura. Tu és aquele, Senhor, que nos restaura. Tu és aquele, Senhor, que realmente faz algo novo na nossa vida. E nesse momento, ó Pai, eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, por meio da Tua palavra, ilumina ela nos nossos corações. Tira tudo, absolutamente tudo, que está atrapalhando as nossas vidas de Te entender melhor e de praticar a Tua palavra. E que de uma forma poderosa o Senhor possa, nessa noite, curar-nos, livrar-nos e cumprir a Tua palavra na nossa vida, cumprir a Tua promessa na nossa vida. Ó meu Deus, como eu acredito que Tu tens o poder de transformar qualquer vida que crê em Ti. Tu tens o poder de quebrar todo jugo, toda cadeia, todo grilhão, toda culpa, tudo que muitas vezes pode ser fruto de nós mesmos ou das trevas que nos escravizam. Pelo poder da Tua palavra eu te peço, pelo poder do nome de Jesus eu te suplico, manifesta o Teu poder entre nós e fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, como diz a Tua própria palavra, que o Senhor é aquele que traz à luz os mistérios do nosso coração. Ó meu Pai bendito, sem Ti nós nada somos, sem Ti nós nada podemos fazer, e é por isso que eu te peço, nos abençoa, estende a Tua mão e toca-nos com a Tua ternura e com a Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode se assentar, amados. O tema da minha mensagem é culpa e graça. Culpa e graça.
Eu gostaria hoje de discorrer um pouco sobre isso e falar um pouco sobre a obra de Jesus Cristo nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos acostumamos com uma vida meramente religiosa. Eu sei que nós que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, tivemos uma experiência maravilhosa de novo nascimento, tivemos várias experiências com Deus, mas como tudo na nossa vida, a gente acaba se acostumando e entrando pelo caminho e pela rota como que é a palavra correta? Uma vida monótona. E até a nossa relação com Deus se torna uma relação monótona. A igreja se torna um pouco monótona. É domingo, tenho que ir na igreja. Porque se eu não for na igreja, o pastor me liga na segunda. Ou o irmão me cobra. Não é assim? Porque eu tenho que ir na igreja, porque afinal de contas eu me converti. E nós, sem percebermos, a gente vai trocando os valores. E aquele brilho que outrora existia em nós, a gente vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo. E de repente a gente vai vivendo uma vida espiritual no automático. Então cantamos, e na igreja levantamos as nossas mãos. Adoramos, porque todo mundo faz isso. Mas não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Deus tem para nós. A vida cristã e o cristianismo bíblico, ele está muito mais ligado para nós como uma experiência diária maravilhosa. E eu poderia definir que o cristianismo está para nós como numa grande aventura diária. Quem salta de paraquedas e gosta disso, não sei como pode ter gosto para isso, mas tem gente que gosta disso. No momento em que eles vão pular de paraquedas, qual que é o ideal deles? Eles querem aquela adrenalina. Tinha amigos meus na bolsa que antes de trabalhar no pregão, pegavam um carro 5 horas da manhã, pulavam de paraquedas e cheio de adrenalina ia trabalhar, explodindo num barril de pólvora que era o pregão. Imagina, esse camarada, se cuidar do coração, vai viver até os 120, mole, porque o coração dele está sendo treinado extensivamente. Mas é uma aventura. Esses dias assisti uma programação, e aí o meu filho Felipe falou assim: pai, não sei como tem gente que gosta de escalar montanhas, picos gelados. Mas para eles, isso é uma aventura. Me explica isso. Subir no Everest, para eles é a maior aventura. Andar de canoa em um rio furioso. Ou se não, voar de asa delta. Ou se não, um passeio de barco, mar adentro. São aventuras, são gostos. E eu quero te dizer, querido, presta atenção nessa afirmação, presta atenção. A vida cristã está mais para isso. É uma aventura com Deus. É uma experiência com o inusitado, com o sobrenatural, com as graças de Deus. Ora, sendo-nos usados poderosamente para levar a palavra de Deus, e ora, sendo alguém que é usado para nos abençoar, para nos visitar. Então hoje eu quero, nessa minha introdução, te dizer isso. Não sei se a sua vida está no automático, está de forma monótona, mas repreenda isso em nome de Jesus da sua vida. Peça para Deus: Deus, eu quero viver grandes aventuras ao teu lado. Eu quero viver intensamente a tua vida em minha vida. Eu quero desfrutar da tua presença, do teu poder, em todas as dimensões da minha vida. Quero ser vaso de bênção e quero ser alcançado pelas tuas bênçãos. Amém, igreja? Ao falar isso, eu quero dizer
Em outras palavras, que nós não somos merecedores de tudo isso, mas isso é a graça de Deus e a misericórdia de Deus nos atingindo o tempo todo. Nós não somos, amados, merecedores de nada, absolutamente de nada, mas Deus nos fez. E de toda a criação divina, somos o ápice da criação, porque temos em nós a imagem e a semelhança de Deus. E quando Ele te vê e me vê, Ele nos vê com graça e misericórdia. O que é graça? É recebermos aquilo que não merecíamos. E o que é misericórdia? É não recebermos aquilo que de fato merecíamos. A salvação recebemos pela graça de Deus, não merecíamos. Entrar no céu, não merecíamos. O poder do Espírito, não merecíamos. Os dons do Espírito, não merecíamos. Tantas outras graças, não merecíamos. Mas Deus te viu com misericórdia, com graça, aliás. E você recebe o que você não merece. Já o que merecíamos ser condenados no inferno porque somos pecadores, merecíamos sofrer, merecíamos perecer, merecíamos tantas coisas por causa da justiça de Deus, mas Ele olha para nós e fala: não, eu não vou te dar, porque eu te olho com misericórdia. Fantástico. Então se aproprie hoje, filho, se aproprie, filha, da graça e da misericórdia de Deus na tua vida. Deus, quando Ele te vê de forma especial, única e exclusiva. E eu fico encantado, amados, porque não existe nenhum ser humano igual. Quase 7 bi no planeta. Não tem mais onde caber, gente. E ninguém é igual a ninguém. Você é único, exclusivo e amado por Deus. Hoje, ao falar sobre esse tema de culpa e graça, eu quero tratar dessa obra tão linda, porque muitas vezes nós esperamos um milagre exterior, e é lindo isso. Eu já fui curado várias vezes. Essa semana mesmo eu me lembrei de uma cura, porque minha esposa conversava com ela e nos lembramos. Eu falei: bem, puxa vida, faz tempo que eu nem dou o testemunho disso, porque durante muitos anos da minha vida eu tive muitas dores nas pernas, e muitas vezes eu via aqui, esse púlpito, e pregava sentado de tantas dores nas pernas. E eu me lembro que minha cama eu tinha que inclinava. Eram os morceguinhos de Jesus, eu e a Nídia, com os pés para cima, né? Porque para amenizar, falava: amor, você não se importa? Eu não me importo. Então a gente inclinava. E aí nós orávamos aqui na igreja e passava uma temporada longa, de quase um ano, voltava de novo as dores nas pernas. E aquilo me cansava e fazia exames e nada. Eu me lembro que há uns 4 anos atrás eu pedi a oração aqui para vocês: orem por mim, está doendo muito. Olha, já tem mais de 4 anos que não me dói minhas pernas. Então Deus nos cura, Ele nos cura. Ele nos cura. Por que Ele nos cura? Porque é graça e misericórdia. Mas hoje eu quero falar de uma cura que muitas vezes nós não nos apropriamos, que é das nossas culpas, que é da nossa interioridade, das nossas mazelas, do passado. Porque olha, deixa eu te dizer uma coisa: o seu passado tem vida própria, ele não vai te abandonar. Ah, pastor, que péssima notícia. Seria tão bom, talvez você diz para mim, seria tão bom, pastor, se eu tivesse uma amnésia na conversão, né? Não lembrasse mais de nenhuma tranqueira do que eu fiz. Não, teu passado tem vida própria, ele vai te acompanhar enquanto você existir. A questão não é o teu passado e a vida própria dele, é como você lida com ele. Nessa noite eu quero te ensinar você a lidar com o seu passado um pouco melhor. E eu quero te ensinar você a olhar para o seu passado, sabendo que desses vales, dessas culpas, repousa uma graça divina sobre você. Que é possível sim, você dar meia volta, e dar uma guinada, e não fazer mais do seu passado um terror, mas fazer do seu passado uma lembrança de um futuro promissor. O teu futuro ser um novo futuro,
porque agora você não estará mais firmado em você, mas sim em Deus. Muitas vezes, amados, nós negligenciamos essa questão da nossa interioridade. E quero trabalhar um pouco com vocês sobre isso. O trabalho não é sagrado? O trabalho não é sagrado? Deus nos deu o trabalho? Ele é sagrado. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, o descanso também é sagrado. Descansar no 7º dia, que agora para nós virou domingo, pela ressurreição e pelo costume dos apóstolos da igreja primitiva, é sagrado. Por essa razão, eu quero te ensinar um segredo aqui. Não viole o seu dia de descanso. Quem viola o seu dia de descanso, o resultado disso é sofrer ainda mais. O trabalho é sagrado, mas o descanso também é sagrado. E é por isso que Deus nos deixou o dia do Senhor. Para quê? Para virmos à igreja, para ouvirmos a voz dEle, para adorarmos a Ele, para termos um dia de reflexão, um dia com a nossa família. E assim, ouvindo a presença de Deus e ouvindo a voz de Deus e contemplando dos seus afagos e do seu amor, ter assim a nossa alma restaurada. Pode ver, toda vez que nós negligenciamos o nosso dia de descanso, amados, custa muito caro. Quem trabalha o tempo todo sem descansar nunca, fica doente, e nem os remédios depois podem talvez curá-los com tanta facilidade. E nem o dinheiro que ganhou vai ser suficientemente bastante para te medicar. Por quê? Porque assim como o trabalho é sagrado, o descanso é sagrado. E eu quero te falar uma coisa, quando você descansa, você está ponderando a tua interioridade. Está avaliando os seus botões. A tua alma e o teu espírito precisam trabalhar, mas eles precisam também descansar, para aprender a ouvir Deus falar, para aprender a se ajustar, para aprender a realmente se reposicionar, porque dessa forma você vai crescer na presença do Senhor. Eu quero falar um pouco com vocês sobre essa questão, e eu gostaria de ler de novo Isaías 61 com os irmãos. Martinho Lutero diz, e tem um tema de um livro chamado Nascidos Escravos, e ele trabalha no tema dizendo que toda a humanidade nasceu pecadora. E hoje, quando eu for falar sobre pecado, eu quero bastante maturidade de você. Eu quero que você deixe de lado todo o princípio legalista e religioso. E quando eu falar sobre pecado, eu estarei falando sobre a nossa natureza pecaminosa. Porque eu não quero tratar do tema da culpa de forma punitiva, de forma opressiva, como fazem, por exemplo, alguns sociólogos como Karl Marx. Ele, por exemplo, ele diz que a religião ela é alienadora, ela aliena as pessoas, e que todo processo religioso é um processo para pessoas ignorantes e alienadas. Não. Vai ter um debate entre os sociólogos sobre essa questão. Eu não quero aqui defender nenhuma tese, né? Por exemplo, Durkheim falava uma coisa muito interessante sobre a questão da religião. Ele falava que a religião ela sedimenta, a sociedade precisa da religião para sedimentar, para ter sentido as famílias e as pessoas e a sociedade. E é interessante essas questões. Eu não quero abordar na perspectiva de um sociólogo que vai falar como Weber, por exemplo, que a religião ela é a geradora de capital, de riqueza. É muito frio essas teses. E eu também não quero trabalhar em cima de culpa pela culpa, porque é muito legalista. O que eu quero falar hoje sobre esse processo seria mais ou menos como no processo da pedagogia. Ninguém aprende por saber demais. A gente aprende porque não sabe. A gente aprende e é educado porque não sabemos. E então, eu poderia dizer também, numa tese defendendo o nosso ponto de vista religioso, que a pedagogia ela é opressiva, porque ela parte do pressuposto que você não sabe, que você é ignorante, ou em outras palavras, você é burro. Mas isso trabalhar dentro dessa teoria é agressividade. Todos nós estamos sendo construídos a vida toda,
E o fato de não sabermos não tem nenhum problema sobre nós. Qual é o problema? A gente parte de um princípio que todos nós estamos em crescimento constante até o último dia da nossa vida. Você e eu estamos crescendo, a cada momento, a cada instante. O processo pedagógico é do erro e do acerto. Se você não nascesse sabendo, você não precisaria do seu papai, da sua mamãe, não precisaria nem de Deus. Você já nasceria pronto. E viver é se construir, é se aperfeiçoar, é se amoldar ao que é de fato interessante. Então, quando eu quero falar aqui sobre culpa, hoje eu não quero te colocar debaixo de um sistema assim punitivo. Eu só quero hoje poder docemente te fazer refletir sobre essa questão, porque eu quero mostrar aqui que Jesus Cristo, Ele tem poder de curar as suas feridas. Ele tem poder, sabe, de ajustar a sua interioridade. Ele tem poder de extravasar dentro de você e te fazer crescer. E aí, talvez você diz assim, mas pastor, eu já tentei tanto, eu quero te responder. Você está aqui? Você está vivo? Ainda há chance para você. Ele ainda está te permitindo crescer. É possível sim. Enquanto a vida é esperança. Enquanto a vida é esperança. Você pode talvez ser uma pessoa que já viveu bastante. E talvez você pode já ter se assimilado como um derrotado ou como uma derrotada, dizendo aquelas frases, pau que nasce torto, morre torto. Mas onde está isso para Deus? Quero só te dizer duas coisas para a gente ir para primeiro ponto. Abraão começou a sua vida com 75 anos. Tem alguém aqui com 75 anos? Ou mais de 75 anos? Poucas pessoas. Logo, a grande maioria nem chegou aos 75. Abraão começou a sua jornada com 75. E você com 40 está achando que já está velho? Com 50? O segundo, Moisés, que começou a ter as suas grandes aventuras com Deus com 80, gente. 80. Moisés escreve um salmo dizendo que o homem aos 70 anos já está cansado. E aos 80 anos ele começa o seu ministério. De mais 40 anos enfrentando a maior potência do mundo e sendo o maior profeta do Velho Testamento. Eu queria te dizer isso. Se Deus pôde fazer isso com Moisés e Abraão, por que não pode fazer com você? Está entendendo? Como muitas vezes nós nos agarramos a uma culpa, nós nos agarramos a uma baixa autoestima, nós nos agarramos a uma vida talvez de miséria. Eu quero te dizer, solta ela em nome de Jesus. O que Deus tem para você é muito lindo, muito grande. Se entrega, filho. Deixa Deus te conduzir em nome de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Deus, diz 61:1 de Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quem é que faz a obra na nossa vida? É você mesmo? É a sua fé? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. A única coisa que você precisa é de invocá-lo para que ele esteja sobre você. Sobre você. Jesus, ao iniciar o ministério dele, leu na sinagoga de Nazaré esse texto: o Espírito de Deus está sobre mim. E ali começa os 3 anos e meio quase do ministério de Jesus. E o que aconteceu, amados? Foi o maior homem dessa terra, o maior pregador do Evangelho, o nosso Deus, o nosso tudo. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E o que aconteceu com Jesus? Ele viveu uma vida singular. E onde ele esbarrava, bênçãos eram jorradas deles para muitos.
É isso que Deus espera de você, uma vida de milagres constante, uma vida de grandes aventuras. E quando eu falo grandes aventuras e milagres, amados, eu estou me referindo a tudo que é significativo. Eu estou falando de coisas grandiosas, sim, e de coisas grandiosas aqui. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, quando Jesus faz o primeiro milagre, o que foi? Qual foi o primeiro milagre que ele fez? Transformação da água em vinho. Ah, mas ele não podia começar já ressuscitando Lázaro? Ele vai pegar água e vinho numa festa de casamento? Foi água e vinho numa festa de casamento. Pastor, mas o que isso teve a ver? O que isso não era muito pequeno? Ele não podia ter feito algo maior? Poderia. Mas foi um milagre silencioso, um milagre especial, um milagre poderoso para a vida de um casal, pelo qual a festa estava acabando e de repente o mestre vai lá e dá alegria de novo na festa. Foi como se Jesus dissesse: essa festa não pode acabar. Eu amo o casamento e eu quero realizar isso. Eu quero fazer isso. Eu quero realizar isso na vida desse casal. E transforma. Eu quero te dizer aqui, irmãos, os maiores, presta atenção nisso que eu estou dizendo para vocês, os maiores milagres de Deus são os milagres que acontecem dentro do nosso coração. Guarda isso, filho. Guarda isso. Talvez você vê um coxo andar, é maravilhoso. Você vê um paralítico andar, isso é espetacular. Você vê um cego enxergar, um mudo falar, sabe, um surdo ouvir. Irmãos, isso é maravilhoso. Ver uma pessoa sendo liberta das trevas, isso tudo é muito, muito maravilhoso. Mas tudo isso não tem sentido se dentro do nosso espírito não aconteceu o milagre da salvação, o milagre da regeneração, o milagre de existir para Deus, de ser curado, de ser transformado aqui dentro, porque aqui fora, irmãos, é muito pequeno. E eu quero te dizer que os maiores milagres que Deus quer fazer são dentro de você. Se apropria disso, filho. Se apropria disso, filha. Não permita com que a culpa seja uma coisa que se arraste na sua vida o tempo todo e desse passado que é vivo, independente, te afronte todos os dias. Não permita isso, onde o acusador, que é o diabo, fica te jogando sentença, porque não é assim, amados. É horroroso quem vive em culpa, porque ele vive aqui dentro um tormento que ninguém sabe, e se punindo, se martirizando todos os dias. E o texto diz aqui que o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, e hoje você e eu somos pequenos cristos, somos os chamados cristãos. Hoje o Espírito de Deus está sobre nós, a igreja do Deus vivo. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. A tua cura não virá por outro método a não ser pela proclamação do Evangelho de Jesus. É a proclamação do Evangelho de Jesus que vai curar os quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Eu gostaria de ficar com essa frase: enviou-me a curar os quebrantados de coração. A irmã Eleni, capelã, uma das maiores capelãs que eu já conheci na minha vida, uma irmã que trabalha coordenando todos, um dos maiores ministérios de capelania, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil. Eu tive um módulo com ela num curso de teologia urbana, e o tema era capelania. E eu confesso para vocês, amados, eu falei: capelania, visita de doente, o que vai ter para me ensinar isso? Eu já fiz isso, é muito bom, mas, irmãos, os primeiros momentos de aula com aquela mulher,
eu comecei a ficar corado de vergonha. Eu dizia para mim assim: me perdoa, Senhor, porque eu subestimei desse tema. Aí tivemos a primeira aula, numa sexta-feira à noite. E eu saí para casa assim, apaixonado pelo tema. Sábado pela manhã, 8 horas da manhã, começava as aulas de novo. Eu não me recordo se eu dormi lá no lugar, porque algumas vezes eu dormia, outras não. E ela continuou nos ensinando durante o sábado o dia inteiro, até as 11 horas da noite. E depois no domingo pela manhã até o meio-dia. Um curso intenso, bem puxado. Irmãos, foi um dos maiores módulos da minha vida sobre trabalho de cura ao quebrantado. Essa mulher contou histórias das mais lindas. E eu passei a ver um capelão que trabalha nos hospitais como príncipes de Deus na terra, ministros de um viés extraordinário. Enquanto a gente prestigia e homenageia os bons pregadores, esses são os homens de Deus que estão aí, sendo espalhados, curando os enfermos. Vou contar só uma história dela, de uma moça que estava com culpa. Querido, talvez você tenha culpas dentro de você que você nem saiba. Eu quero te dizer, Jesus Cristo pode curar você de todas as suas culpas. Enquanto eu falo, se agarra nele, creia nele, peça para ele e peça para que Deus, por meio da sua palavra, fale ao seu coração. Tinha uma moça que estava passando por um treinamento psicológico e a família dessa moça desesperadamente procurou a irmã Eleni. E ela foi então atender no centro psiquiátrico essa moça. Essa moça ia começar a fazer um tratamento de choque. Pensa nisso. Seu ente querido é hospitalizado porque está sendo levado a uma clínica psiquiátrica e lá naquela clínica psiquiátrica vai começar uma sessão de choque, literalmente choque. A pessoa entra numa depressão tão crônica que ela não consegue mais nem sequer falar e ela passa a vegetar. E os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas chegam ao consenso de que o tratamento de choque vai ser o que vai fazê-la voltar à vida real. Imagina isso, gente. Gente tomando choque mesmo. Uma coisa assim, horrorosa. Você saber que seu filho, que outrora estava bem em casa, agora está tomando tratamento de choque. E qual é a história dessa moça? Essa moça estava fazendo uma faculdade federal e de repente foi cair nessa clínica psiquiátrica. Uma moça universitária de uma faculdade federal, de uma família nobre, uma moça que não tinha problema com dependência química. E a irmã Eleni foi até o leito e, guiada pelo Espírito Santo, citou um texto da palavra de Deus no ouvido daquela moça, antes de iniciar as sessões. Amados, no dia seguinte, essa moça voltou a falar, voltou à vida normal. Todos os clínicos ficaram, o que essa mulher fez? O que essa mulher falou? Qual foi as palavras que ela disse? Ela citou um texto como: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Filha, Jesus Cristo é a verdade. Confia nele e entrega a tua vida a ele. E a irmã Eleni foi no dia seguinte falar com a menina, porque ela já estava sóbria e consciente, liberta. O que aconteceu com você, filha? E ela disse assim: foi porque eu estava na faculdade, nós estávamos fazendo, ela estava já no mestrado ou no doutorado, e uma amiga dela teve uma tese de doutorado muito brilhante. Ela foi lá e roubou a tese, a ideia da amiga, e começou a fazer. Nossa, essa ideia é demais. Os nossos amados aqui que fazem TCC sabem disso. E quem faz mestrado, dissertação de mestrado, sabe disso. E quem gosta da academia e está fazendo uma tese de doutorado, sabe disso. Você não pode entregar o leite para o bandido, entendeu? Os alunos ali estão um querendo ser o melhor que o outro, porque isso vai ser a sua carreira. E muitas teses de doutorado é a sua carreira. E de repente tem alunos que têm uma tese brilhante. E a amiga dela de quarto teve uma ideia brilhante, ela viu, e ela falou: peguei. E começou a fazer sem que a amiga soubesse. Mas ela começou então a viver um sentimento de culpa.
Puxa, traí minha amiga. E ela começou a travar. Aí a amiga descobriu, pessoal da classe, a culpa alheia, a crítica, e ela começou a se travar, foi parar numa clínica psiquiátrica, travou, e ela disse que a libertação dela veio ao ouvir a palavra de Deus. Ela se apropriou. E eu queria te dizer isso hoje, filho. Jesus, ele tem o poder de transformar a sua vida. Ele tem o poder de mudar a sua história, de curar as suas culpas. Por isso, não tenha vergonha de lançar-se diante dele, de rasgar-se diante dele, porque o caminho da cura para você é reconhecer os seus erros, sim, mas sem esse karma punitivo, dogmático, diabólico que a sociedade nos põe. Saiba que Deus te vê e Ele te ama, mesmo sem você merecer nada. Então lance diante dele, abra diante dele o teu coração, rasgue-se, sem realmente ter vergonha, e a tua cura brotará sobre a sua vida. Jesus Cristo, ele veio proclamar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar o quê? Os quebrantados de coração. Jesus, entre outras coisas, antes de curar o físico, ele curava a alma, restaurava a alma. E eu quero te dizer, meu irmão, não tenha medo de enfrentar a tua alma. E eu queria hoje te dizer essas duas liçõezinhas de casa aqui, para a gente ir para a ceia. Essas duas, apenas essas duas. Enfrenta o teu passado sem medo, mas não enfrenta sozinho. Põe Cristo na tua frente. Chama Ele para ser o seu advogado. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Não permita com que a sua consciência fique te culpando por erros do passado. O teu passado, ele tem vida própria, mas o teu presente e o teu coração pertence ao Senhor Jesus. Você não é mais de você mesmo, você é de Deus agora. Então se aproprie disso, se lance nisso, creia na misericórdia de Deus e dê uma meia volta em nome de Jesus Cristo. E a segunda coisa, faça o que Provérbios diz, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Irmãos, porque hoje somos uma sociedade onde as pessoas buscam muitas clínicas terapêuticas, muitos psicólogos, e porque hoje as pessoas sofrem desses males, como por exemplo, síndrome do pânico e tantas outras esquizofrenias que existem. Sabe por quê, queridos? Porque a gente está vivendo dias muito diferentes. Por exemplo, há 100 anos atrás, queridos, a vida não era como é a nossa hoje, corrida. Você já viu algum índio de depressão? Tem índio de depressão? Querendo chegar lá no pajé, no divã do pajé? Pajé, Freud, me aconselha aqui, você já viu índio de depressão? Depressão, essas crises são todas crises nossas de cidade. Claro que a necessidade básica de um índio é eles vivem apenas naquele limite, mas eles têm uma vida saudável, eles têm um contato com a natureza. Amados, nós hoje, se não provocarmos relacionamento, a gente não conversa nem com o cônjuge, é ou não é? Não dá tempo para falar com o marido, com a mulher. Eu saio para trabalhar, está dormindo, eu chego, ela está dormindo. E se os dias de folga não é o mesmo, não tem nem o bem bom, entendeu, né? Não tem, é quando dá, do jeito esquisito. Gente, isso não é vida. Casado tem que se curtir, tem que se relacionar, tem que se amar. A família, a igreja é uma comunidade terapêutica, amados. Mas vem cá, final de culto dá para a gente se rasgar com o irmão? Dá? Dá nada, dá um tapinha nas costas e vai embora, porque amanhã, 5 da matina, o galo canta, é ou não é? Então, glória a Deus que você está aqui na igreja, mas o que eu queria te dizer, filho, lembre que a igreja é comunidade terapêutica, exercite isso no seu coração, procure-nos, procure ajuda, vomite, não tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus te ama do jeito que você é, e a tua cura sempre nascerá sobre você, quando você abrir o teu coração e falar. Foi por isso que Tiago escreveu: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros,
e vocês serão curados, sarados. Pastor, o irmão tem poder de me perdoar? Jamais, amados. Quem perdoa é Deus. Mas no momento em que eu me abro com o meu irmão, eu recebo uma cura da minha alma. O meu passado, ele é neutralizado pelo poder da palavra de Deus. E você volta a respirar e a viver uma grande aventura. Eu quero concluir lendo agora com vocês Isaías, capítulo de número 58, versículo de número 11, para a gente ir para a ceia. Quero já chamar os músicos, em nome de Jesus. Isaías 58. Versículo 8 e o versículo 11. O que diz? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém, queridos? O que nós precisamos é a glória do Senhor, a nossa retaguarda. E versículo 11: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Queridos, para a gente orar aqui, não deixa a culpa te dominar, não deixa. Creia que Deus está te perdoando hoje de todo o pecado. Creia mesmo, se aproprie disso. Não olhe para você, você não é nada, eu não sou nada. Jesus é o nosso tudo. Creia nisso, amado, creia nisso. Sabe, recentemente, nós vemos na medicina, os médicos aconselhando muita gente a procurar um psicólogo, um psicanalista. São pessoas que devem ser, sim, consultadas, sim. Por quê? Porque muitas vezes uma culpa introjetada dentro de nós gera em nós problemas e doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Falta de se perdoar, a falta de se amar, a falta de se aceitar, a falta de acreditar em Deus, de acreditar em você, talvez em algumas coisas. Isso tudo você vai jogando, introjetando dentro de você, e você vai criando uma bomba atômica e uma hora, puf, explode. E como explode? Explode em doenças. E hoje os especialistas têm dito, vou dar um exemplo para você. Não quero que você tenha medo, mas isso é uma pesquisa científica. Se a tua família tem problemas de câncer, possivelmente, você possivelmente tem uma tendência a ter câncer. Porque é uma questão genética, da nossa árvore genealógica. Se a tua família tem problemas cardíacos, você possivelmente terá. E o que acontece? O que os especialistas dizem? Deus pode mudar esse quadro na tua vida, amém, queridos? Deus pode tudo. Mas o que eu quero dizer? Muitas vezes a pessoa que fica introjetando dentro dela culpa, rancor, peso, não se perdoa, e fica introjetando, e fica vivendo essa vida, além de viver uma vida amargurada e infeliz, todas essas doenças afloram mais rápido nela. E eu me lembro disso, quando a minha esposa falava sobre uma professora dela chamada Isildinha. Ela falava, eu ficar sem perdoar, nem pensar, eu vou perdoar, porque a minha família tem câncer, eu quero viver mais. Ela sabia que a falta de perdoar gerava nela rancor, e o rancor apressava as doenças. Gente, vem cá, quantas vezes tem culpa aí dentro de você, porque você não perdoou? Perdoa, amado, perdoa a si mesmo. Não tenha medo de ir ao trono da graça. Olhem para mim, nós somos falhos mesmos, mas Deus te vê com graça e misericórdia. Com graça e misericórdia. E se agarre nisso, se lance nisso, e diga a Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão.
e me ensina tudo de novo. Se você errou no passado porque você escolheu se aventurar com teu corpo, peça perdão a Deus. Peça perdão. Eu tenho certeza que aqueles que se aventuram a uma vida ilícita na questão da sexualidade, eles trazem culpa dentro deles. É um prazer passageiro, momentâneo, diabólico, que depois só traz culpa. Então se perdoe, Deus te cura. Aqueles que não sabem perdoar, comece a perdoar hoje. Não deixa com que a culpa fique ali, no teu ouvido, no teu coração, e você cultivando esse fel o tempo todo. Deus, nessa noite, fala para nós que Jesus veio sobre nós para curar todos os quebrantados. Se quebrante diante dele, quebrante seu coração e deixe com que a luz do Senhor brilhe sobre você. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos. Está vivendo um lugar árido, um lugar seco? Deus te fartará neles. Isso é fé. Deus fará algo novo na tua vida. Deus fará algo novo no teu coração, porque Ele é o Todo-Poderoso. Fortificará os teus ossos. Está com os ossos fracos, com medo de cair e quebrar? Deus será tua força. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Você vai frutificar. Deus olhou para Maria Madalena e a perdoou. Deus olhou para Jairo e o perdoou. Deus olhou para Simão Pedro e o perdoou. Deus olhou para João e o perdoou. Deus olha para nós hoje e nos perdoa também. Creia na cura, creia na graça, creia no auxílio divino sobre a sua vida. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Você que precisa de cura de Deus na tua vida, peça a Deus, me transforma em nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos e filhas. Quero te pedir, Senhor, que a tua mão terapêutica, a tua mão curativa, a tua mão libertadora, a tua mão transformadora invada em cada coração aqui agora. Arranca toda a culpa, Pai. Culpa da alma, do passado, culpa de algum erro. Arranca pelo teu poder. Transforma isso e faz com que o meu irmão e a minha irmã venha de viver em liberdade na tua presença, em graça, em unção e poder. Pai, aos que estão presentes aqui, aqueles que nos assistem, ó Deus, derrama da tua unção sobre eles e cure-os com a tua graça e com a tua misericórdia, porque o teu Espírito está sobre nós, e a tua palavra que está sendo proclamada, e é Jesus Cristo que nós estamos reconhecendo como nosso tudo, e ao Espírito Santo estamos pedindo: cure-nos, transforme-nos, mude-nos para a glória do teu nome. É assim que eu oro e os abençoo, em nome de Jesus. Amém.